A primeira coisa que você pensa é que o cérebro é conservador. Só que se você olhar um pouco melhor, você vai ver que o cérebro é uma estrutura que nasceu para se reeditar. Dá uma palavra que define o cérebro para você. Para mim, para o David Wilson, para mim, adaptabilidade. O cérebro é o campeão mundial da adaptabilidade. Tem uma adaptabilidade do cérebro que você não tem no rim, na cabeça do fêmur. Vai ver lá, vai. Vai olhar o seu dedão, vai olhar a célula hepática e olha o neurônio. Você vai ver o negócio. O neurônio, ele é feito para ser adaptado. Isto não são boas notícias, isso são excelentes notícias. Significa que temos um grau, no mínimo, um grau muito maior de liberdade subjetiva do que nós imaginamos a princípio. Então, assim como a árvore, você vê a árvore paradona lá. Você acha que ela está paradona? Está nada. Ela está ali ampliando a rede radicular dela, ela está lá renovando a frota de folhas dela, ela está num trabalho intenso. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos aí? Nós aqui do nosso lado estamos bem e iniciando hoje um vídeo que nós vamos conversar sobre seres, estranhos seres que não param de crescer. Você já imaginou isso? Pois é. Nós vamos estar conversando hoje. Existe aí algo da biologia que é surpreendente, que nos interessará em muito. Só que antes de entrar nesse mérito, eu pediria a você que desse uma curtida, compartilhasse, comentasse no nosso vídeo. É importante que seja feito no vídeo para computar no algoritmo da plataforma, tá? Porque isso nos dá mais relevância, isso nos dá mais alcance no algoritmo. Uma outra coisa é que muitas vezes, se você gosta do nosso conteúdo, muitas vezes vai aparecer para você um QR Code, vai aparecer uma chave Pix, que é um convite para você contribuir financeiramente com qualquer valor, viu? Não se preocupe com esse tipo de consideração, qualquer coisa está ok, para estar nos ajudando a manter, a dar manutenção nessa estrutura e permitir a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá? Isto dito, vamos voltar então agora à nossa fantástica aventura, né, a nossa grande sobre os estranhos seres que não param de crescer. Você conhece algum? Pois é, eles existem e isso é uma coisa interessantíssima da gente perceber, porque isso é do interesse da nossa busca por um bem-estar psicológico. Como assim? Já vai entender. Então veja, descobriu-se, há muito tempo se descobriu que uma árvore só consegue extrair, uma planta, uma árvore, ela só consegue extrair do solo. Lembram disso da biologia do segundo colegial, do segundo grau? A planta, a raiz absorve do solo, ela absorve o quê? Água e eletrólitos, não é isso? Depois, nas folhas, pela fotossíntese, ela produz glicose, ela produz outras substâncias a partir de gás carbônico e água. E aí ela faz esse metabolismo e produz o próprio alimento. Aí vem um animal que não tem a capacidade de sintetizar seu próprio alimento, vem e se alimenta comendo ou a folhagem, ou a fruta, ou a flor, ou a raiz da planta, né? Por isso que nós somos heterótrofos. Por isso é que muitas vezes a expectativa que nós temos, eu quero ter uma existência onde eu não destruo nenhuma vida. Isso não está exatamente ao seu alcance, não lhe é possível. Isso por enquanto, não vejo perspectiva. Se você come uma pratada de arroz e feijão bem vegano, você está comendo milhares, literalmente milhares de sementes. Você sabe o que é uma semente? Uma semente é um embrião. Você está comendo embriões de feijão, você está comendo embriões de arroz. Essa é a dura realidade, digamos. Isso fere muito a nossa ideia de sermos seres de pura edificação. Não. É muito mais edificante nós pararmos e pensarmos que tipo de destruição nós estamos causando, porque alguma a gente vai, infelizmente a gente vai. Bem, voltando à nossa questão aqui, dentre esses seres formidáveis,
né? As árvores, as plantas, elas só conseguem extrair a água e os eletrólitos a partir da ponta de sua raiz. Por quê? Na ponta, se você olhar um aguapé, se você olhar uma planta, der um Google e procurar uma planta de superfície, uma aguapé, alface d'água, e olhar no aquário, você vai ver que assim, a raiz dela abre dentro do aquário. É lindo, é lindo. Só aquela pontinha daquele pelinho é que realmente absorve a água, mesmo dentro da água. Porque a parte mais taluda da raiz, ela já é com células amadurecidas, formas maduras. Estas formas maduras não fazem troca de substância. Elas são só estruturais. Então, a parte da raiz que absorve a água eletrólita, ou seja, que faz o seu papel, é a ponta. Só que tem mais um detalhezinho. A ponta da raiz, né? Ela só consegue puxar, ela só consegue ter formas jovens se ela brota mais uma geração de células na ponta da raiz. Porque as de trás não fazem mais absorção. Então, para ter absorção, ela está sempre produzindo um pouquinho de tecido novo na raiz. Portanto, a raiz não para de crescer. Se a raiz não para de crescer, a planta como um todo não para de crescer. Então o que nós temos é o seguinte: as árvores só conseguem continuar vivas na medida em que elas continuam crescendo. Não lhes é dado não crescer. E tanto que se você vai para uma floresta, se você for para um bioma que tem realmente árvores de porte, você vai entrar na mata, a primeira coisa que você vai encontrar vai ser o quê? Uma árvore caída. E depois outra. Às vezes a árvore cai e brota, do tronco caído, brota um broto. Ela volta a crescer, a raiz está lá e a coisa está aqui e vai. Ou seja, a árvore ela morre na medida em que ela tomba, ou na medida em que a raiz quebra, ou alguma coisa assim. De resto, ela está eternamente crescendo. Aliás, tirou alguns insetos, que me lembra isso, dos insetos e dos vertebrados, os mamíferos e as aves, o resto são animais que não param de crescer. Eles nunca param. Você pega essas tartarugas gigantes da Ilha Galápagos, aqueles jabutizões. O jabutizão está lá com 180 anos, está lá com uma idade avançadíssima, mas ele ainda tem sinais de um crescimento muito lento, muito lento. Cobra também, cobra não para, né? Então você encontra um espécime muito grande de um réptil, você sabe que você está vendo um espécime muito velho daquele réptil. Claro que eles todos têm um período que eles crescem mais rápido, depois começam a parar de crescer. Mas que nem a gente, cresce, para de crescer e depois até diminui. Não, só mamífero e ave que eu saiba, até onde eu sei. Se você tiver uma informação diferente, manda pra gente aí no comentário aí pra gente enriquecer o nosso conteúdo, né? Mas enfim, voltando à questão aqui, o que acontece? Nós vemos que nas aves, nas árvores, é essencial que continue havendo a formação de formas jovens, tecidos jovens no feixe radicular, para que a viabilidade daquela planta continue existindo, né? Bem, aí você pode dizer assim para mim: bom, mas então e daí? E daí nós humanos, também temos um crescimento que não para. Aonde? Veja só. A luz intestinal, a mucosa do nosso intestino, que absorve nutrientes e faz trocas importantíssimas. As formas celulares que fazem isso, que fazem barreira, que protegem, são formas mais jovens. Você tem que ter formas jovens sendo formadas e as células mais velhas vão sendo descartadas na própria luz do intestino. Elas até fazem parte
do cocô. No final das contas ali, uma parte importante do cocô é a descamação da mucosa. A mucosa está sempre se renovando. Nossa pele também está sempre tendo que se renovar, senão a gente cortava, ficava o corte para sempre. O fato de que o corte fecha, a coisa se regenera, é porque existem formas jovens funcionando. Algumas formas de células imunológicas, elas são biologicamente ativas na proporção em que elas são formas jovens. Então, às vezes você tem as formas adultas, o estímulo imunológico vem, ela produz formas jovens da célula, porque estas formas jovens é que tem a ação inflamatória, anti-inflamatória, interação com anticorpos e assim por diante. Então, é muito importante perceber que o que é vivo está sempre se renovando. Muito bem, daí nós chegamos no ser humano. Além da questão da luz intestinal, nós também temos algumas estruturas intracerebrais. Nós temos o lobo temporal médio e nós temos lá dentro, algumas estruturas, como por exemplo a amígdala e o hipocampo. A amígdala, você já deve ter ouvido falar, lembra muito a amígdala da garganta, por isso que chama amígdala. Embora eu tenha dúvidas disso, mas esta amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, ela está associada à regulação emocional. E esta amígdala tem um contato muito íntimo com outra estrutura chamada hipocampo, que é a estrutura responsável pela consolidação da memória e da memorização. Então essas duas estruturas, nossa regulação emocional e o estabelecimento do nosso traço de memória autobiográfica, inclusive, talvez especialmente, essas estruturas estão sempre se reorganizando. Já se demonstrou claramente que isso ocorre em hipocampo de rato. Não se provou isso no ser humano, mas tudo sugere de que deve haver atividade neurogênica na amígdala, no hipocampo, e consequentemente, provavelmente algo muito próximo disso na amígdala. O que se tem com certeza é que essas estruturas estão sempre se modificando à medida em que são solicitadas fisiologicamente. Então, o que acontece? Aquela história de que o seu cérebro é o mesmo cérebro de quando você nasceu e você perde 400 neurônios por dia em média e dali para frente é só degeneração. Parece que não, né? Parece que realmente o tecido nervoso do cérebro ele vai se relançando, ele vai se reeditando, ele vai se reescrevendo. Sabia-se há muito tempo que as ligações entre os tratos, não só corticais, mas os tratos mais profundos, elas estão sempre sendo reguladas. Você aumenta a quantidade de dendritos, de ligações entre as células neuronais e até levanta-se a hipótese de que até mesmo reposição celular. Isso ainda tem um caminho para ser demonstrado, mas a princípio não tem por que duvidar muito. Não há por que pensarmos que não. Nós não sabemos com certeza, mas tudo sugere que sim. Nós temos marcadores de ativação neuronal, o BDNF, né, o Brain Derived Neurotrophic Factor, que é um marcador de atividade, né, de reorganização do cérebro. Então, o seu cérebro não está parado. Isso é que, à medida que você vai percebendo que a mente é infinita, ela está sempre pensando outra coisa, repensando. Quem já praticou aqui com mindfulness, aquela coisa de ver a passagem, o nascimento, o desenvolvimento e o desaparecimento dos pensamentos, você está acompanhando. A cada etapa disso corresponde uma reorganização cerebral. Você está o tempo todo, a caixinha aqui, ela funciona a milhão. Por isso é que às vezes pode haver algum equívoco, porque o sistema é absurdamente complexo, né? E é por isso que
Nós podemos ter atitudes que ajudam esse sistema a se manter saudável e vigoroso, e podemos ter atitudes que perturbam o funcionamento desse maquinário fantástico. E neste sentido, é que nós vemos que tanto o aprendizado quanto a regulagem emocional, ambas estão sujeitas à reorganização, à transformação e à mudança. Não existe fatalismo na neurociência, pelo menos não na experiência humana usual, Você tem situações difíceis, você tem derrames, você tem defeitos de neurodesenvolvimento, você tem lesões muito graves ao tecido. Isso tudo que eu estou falando é você supondo um tecido normal. Então você tem todo esse balé aí delicadíssimo de funcionamento, e que você só é operacionalizado quando você está vivo, e esta releitura é precisamente o que nos dá adaptabilidade. Então, cuidado, quando você pensar em termos de cérebro, a primeira coisa que você pensa é que o cérebro é conservador. Só que se você olhar um pouco melhor, você vai ver que o cérebro é uma estrutura que nasceu para se reeditar. Se tem hoje, dá uma palavra que define o cérebro para você, para mim, para o David Wilson, para mim, adaptabilidade. O cérebro é o campeão mundial da adaptabilidade. Isso é impressionante. Você tem uma adaptabilidade do cérebro que você não tem no rim, na cabeça do fêmur. Vai ver lá, vai olhar o seu dedão. Vai olhar a célula hepática e olha o neurônio. Você vai ver o negócio. O neurônio, ele é feito para ser adaptado. Isto não são boas notícias, isso são excelentes notícias. Significa que temos um grau, no mínimo, um grau muito maior de liberdade subjetiva do que nós imaginamos a princípio. Portanto, exercitar-se. Então, todas aquelas recomendações, você procurar se dedicar a atividades que elevam o seu padrão emocional, você tomar cuidado com estímulos excessivamente intensos, para não calibrar esse sistema nervoso de uma determinada forma que de outra ele tem dificuldade de funcionar. Todas essas recomendações, não fume antes dos 20 anos, não beba, todas essas recomendações, elas pretendem conservar, elas pretendem manter ao grau mais elevado a sua adaptabilidade cerebral, que vale dizer sua adaptabilidade mental. Então, algo só tem graça quando um assunto só tem graça quando eu posso estar aprendendo sobre ele. Se aprender sobre aquele assunto não me atrai, então aquele assunto se tornou tedioso. Não vai haver novidade, não vai haver transformação. Então, assim como a árvore, você vê a árvore paradona lá. Você acha que ela está paradona? Está nada. Ela está ali ampliando a rede radicular dela, ela está lá renovando a frota de folhas dela, ela está num trabalho intenso. Ela é tão ocupada que ela não tem tempo de perceber o mal-vindo amigo dela, que é o animal, o bode, o bezerro, o passarinho, o ser humano, o cavalo, que vem comer. Então, isto é muito importante perceber o seguinte, que para que na nossa experiência do mindfulness, ou da psicoterapia, ou de estarmos aprendendo um ofício novo, ou estarmos aprendendo a tocar um instrumento, ler um segundo idioma, sei lá eu, saindo no final de semana para se dedicar a velejar, bater bola com os amigos, eu não sei. Todas elas são experiências de aprendizado. Então, quando nós vemos o mestre Zen falar assim, olha, mente Zen, mente do principiante, com aquela história, esvazie
a sua mente, não é para você, não vai esvaziar a sua mente, isso é ridículo, não é isso. A ideia é diminua o espaço da sua atenção ao que você já sabe e aumente a sua atenção para o que você ainda não sabe. Esta é uma receita para que você possa viver em novidade. Há algum tempo atrás eu citei o ditado dos Navarro, ande em beleza. Hoje nós podemos dizer, viva em novidade, viva em frescor, viva em renovação, transformação, revigoração, exatamente como a amígdala e o hipocampo estão prontas para fazer. A vida, então, só tem graça, e o mindfulness, a terapia, o que quer que seja, essas experiências só tem graça enquanto você está lá aprendendo. Só tem graça. A vida só tem graça para o estudante, a vida só tem graça para o aluno. Que graça tem a matéria que o professor está apresentando para os alunos na escola? Para ele nada. Para ele nada. Ele pode estar entusiasmado com a ideia que os alunos estão gostando e estão participando. Às vezes ele sente que ele conseguiu produzir entusiasmo nos alunos e ele está tendo uma experiência de entusiasmo e inspiração recíproca. Mas o tema em si não deve ter muita novidade. Então esta é a ideia, realmente assim, da mesma forma como uma árvore, o cara está parado, sentado, praticando, meditando. Mas ao mesmo tempo de uma aparente imobilidade, você tem uma experiência fértil, intensa e renovadora. Essa é a ideia de transformar a nossa vida de um pátio encalhado de entulho para um jardim repleto de novidade. Nunca haverá uma experiência que se repete quando você entra nela suficientemente a fundo. Você sempre está tendo uma experiência nova. Então, basicamente é isso. Se a nossa experiência nova se perde, então a gente recai no tédio. E nós já vimos que o tédio é uma das formas mais sutis e mais endêmicas de estresse que existe no mundo. É o tédio. Se tem uma coisa que é estressante, é o tédio. O que tem de tão apavorante em ficar preso num presídio? Tiraram minha liberdade. Tá. E o que tem de tão horroroso em perder a liberdade? Que até parece que você é livre, até parece que eu sou livre. Nossa liberdade vai até o momento que eu e você resolvemos sair na rua de cueca. Nós vamos parar preso, nós vamos preso. Vamos parar no xadrez. A gente não é livre. Mas o que é que nos dá a sensação de liberdade? É podermos nos deparar com o novo a qualquer momento. É isso que dá graça à vida. E isso é que é o lindo. O novo está sempre diante da gente. O que a gente tem que ter é a atitude de aprendizado momento a momento, exatamente como o Mindfulness ensina. Gente, muito obrigado, espero que tenha sido de proveito para vocês, obrigado pela paciência de nos acompanhar até aqui. Em breve nós estamos de volta aí com outros temas e outros assuntos que podem contribuir muito, esperamos, para aqueles que querem ter um cultivo da própria vida, querem extrair da vida, ter uma experiência de uma existência mais gratificante. Não desista de si. Lembre-se sempre que o novo está aí. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.